Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e ajude-nos ainda mais a anunciarmos a palavra de Deus. A lição que nós estudaremos agora é a lição número 12 da classe de juvenis, a qual tem como tema céu e inferno. É uma pergunta. Existe um lugar propriamente dito aonde é considerado o paraíso, o céu, e o inferno? Muitas pessoas têm dúvida com relação ao inferno, se o inferno já está em plena atividade, ou se ele ainda vai ser inaugurado, ou se já tem gente neste lugar. Nós veremos um pouco mais a respeito destas questões nesta lição. A leitura principal está em João capítulo 14, versículo 2, que vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na leitura bíblica oficial dessa lição, nós já entendemos que Jesus, ele foi preparar lugar para todos os crentes, para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tem a sua fé alicerçada nele, que acredita na sua volta, que acredita nas suas promessas. Nós, os irmãos, as pessoas que servem ao Senhor Jesus, ele falou na sua palavra que ele subiu ao céu, ele foi levado ao céu, mas ele disse ali para os discípulos, no seu tempo, que ele foi preparar lugar para quando ele vier, na ocasião do arrebatamento da igreja, ele vos levará para junto dele para toda a eternidade. Leitura bíblica em classe, João capítulo 14, do versículo 1 ao 7. E vou aqui levar em consideração e destacar para os queridos irmãos o seguinte: Jesus fala aqui no versículo 6, João 14, 6, é um versículo bem conhecido. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Não há outro meio de se alcançar, de chegar para perto de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ele falou aqui na sua palavra. Ele é o caminho, no singular. Não significa que existem vários caminhos, porque Jesus é o único caminho que nos leva para perto de Deus, para o céu. Então, nesse primeiro momento, respondendo a primeira pergunta do tema da nossa lição, céu e inferno. O céu nós já sabemos que existe, porque Jesus já falou sobre isso. Jesus ele comentou que ele foi para o céu, e iria preparar lugar para todos aqueles que tivessem agora a sua fé alicerçada, crendo que ele era o Filho de Deus. O sintetizando dessa lição diz: ninguém que crê que a Bíblia é a palavra de Deus é capaz de negar a existência do céu ou do inferno. Por qual motivo? Jesus, ele falou mais a respeito do inferno do que propriamente dito do céu. Jesus, quando ele fala nas suas parábolas, dando aí uma parábola de juízo, um ensinamento de juízo para todos aquelas pessoas que estavam à sua volta, ele comenta sobre o inferno, é o que nós vamos ver aqui. Primeiro ponto: céu, o destino dos salvos. O céu não é um estado de espírito ou uma condição emocional. Não é uma ilusão criada pela religião, nem tampouco um lugar infinito onde os astros se movem. O que é o céu? É um lugar real, tão real quanto a terra. Jesus é a pessoa ideal para falar sobre ele, pois afirmou que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, o que está no céu, conforme João capítulo 3, versículo 13. Jesus desceu do céu. Em uma certa ocasião também ele disse que ele viu, como um raio, Satanás caiu do céu. Ele fala também que, em João 10, 30, que ele e o Pai são um. E se o Pai dele, o nosso Deus, está no céu, então significa que ele conhece esse lugar mais do que qualquer um de nós, porque ele veio do céu. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E a salvação, para nós irmos para o céu, é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o destino dos salvos,
o destino daqueles que crêem em Jesus Cristo já está ordenado por Ele, já está sendo preparado por Ele, já está preparado, melhor dizendo, por Ele, que é o céu de glória, que é o céu onde nós nos encontraremos com o Senhor. Ele vai dizer mais o seguinte, ele foi enfático ao dizer, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, conforme João capítulo 6, versículo 38. Ele disse também que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, João 6, versículo 51. Ele é o pão da vida, né? Assim como o maná desceu do céu, alimentou o povo lá no Egito, quando eles estavam então peregrinando no Egito em direção à terra prometida, eles comeram maná todos os dias. O maná é o pão que desceu do céu. Jesus, utilizando esta passagem no capítulo 6, do versículo 38, capítulo 6, versículo 51, ele diz que ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos conforta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos faz termos novamente paz com Deus e nos achegarmos para mais perto dEle. Agora, o que é o céu? Conforme a palavra de Deus, o céu, ele é o terceiro andar, ou a terceira morada de Deus. É o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, onde o apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Para fim didático e para conhecimento nosso, o primeiro céu, ele é, propriamente dito, este céu que a gente vê aqui, o céu azul com as nuvens, aonde a gente vê os pássaros, né? O segundo céu, segundo o nosso entendimento, é as galáxias, onde existe ali os planetas, né? As estrelas, todo o espaço sideral. E o terceiro céu, conforme a palavra de Deus, é a imediata presença de Deus. É um mundo invisível, onde está ali a glória de Deus, onde está os anjos do Senhor e para onde a igreja de Cristo vai morar por toda a eternidade. Conforme aqui o nosso segundo ponto, vamos adiantar que vai dizer o seguinte, o inferno, morada dos ímpios. Né? Nós falamos um pouco sobre o céu, agora nós vamos falar um pouco a respeito do inferno. Não menos verdadeiro que o céu, o inferno é uma realidade inquestionável e assustadora. A existência dele é comprovada através de inúmeros textos nas Escrituras, de acordo com a Bíblia. O inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, a fim de receberem um justo castigo pelas suas maldades, conforme Mateus 25, 41. Em Lucas 16, na passagem do rico e do Lázaro, o próprio Senhor Jesus, ele fala deste lugar de tormento, né? Um lugar intermediário de tormento, onde as almas dos ímpios estão perecendo, estão sofrendo, aguardando o estado final, né? E aqui eu já quero adiantar para os irmãos, a inauguração do inferno propriamente dito. As almas dos ímpios já estão sofrendo, e é uma realidade. Mas no futuro, conforme Apocalipse 20, 10, será lançado no lago de fogo e enxofre, que será propriamente o inferno, o diabo, né, o falso profeta, os seus demônios, os anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus, né, o falso profeta, o anticristo, e também, infelizmente, como o autor nos diz aqui na nossa lição, este inferno, este lugar de tormento não foi criado, não está sendo manifestado por causa do ser humano, mas foi feito para o diabo e seus demônios. Porém, pela infidelidade e a desobediência do ser humano e se afastar de Deus também, infelizmente, aquelas pessoas infiéis, né, serão lançadas também neste lago de fogo e enxofre, que é propriamente dita o inferno. A angústia e tristeza haverá grandemente nesse lugar, conforme Salmos 18, verso 5. Lembranças amargas também terão, conforme Lucas, capítulo 16, versículo 27 e 28. Quando nós morrermos, nós teremos lembrança, sim, e teremos a nossa consciência e conheceremos as pessoas e saberemos também o porquê que nós estamos em determinado lugar. É por isso que é importante, nessa passagem do rico e do Lázaro,
fala que o rico ele estava consciente, conversando com o pai Abraão, né, conforme o versículo 27 e 28 de Lucas 16. E o Lázaro, que era o mendigo, que era a pessoa que estava sofrendo neste mundo, ele foi levado ao paraíso, ao seio de Abraão, que é conhecido como paraíso. Ele também estava consciente, né, conversando com Abraão e totalmente sabendo das coisas que tinha acontecido. O inferno, ele é a eternidade da separação eterna com Deus, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Também lá é o lugar de trevas, né? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 8, 12. Ele também lá é um lugar de tormento eterno, né? Sem descanso, a pessoa não terá descanso nem de dia e de noite, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11. E é impossível alguém fugir dele, né? Conforme Lucas 16, versículo 26. Aqueles que irão para o inferno, impossível, eles não conseguirão sair mais de lá, porque é um lugar, um estado final daqueles que não quiseram servir a Deus. Terceiro ponto, o céu e o inferno negá-los não mudará nada. Você não pode negar o céu, você pode negar que o inferno existe, mas isto não mudará nada desta realidade, né, a qual as Sagradas Escrituras nos falam. Algumas pessoas negam a existência do céu como morada eterna do justo e o inferno como destino final de Satanás. Seus demônios e os ímpios, porém, a Bíblia é categórica em afirmar a realidade desses lugares, né? O Jesus falou sobre isso, a Bíblia também fala sobre isso, né? E ali, né, não há mais como a pessoa sair, né? Como acreditam alguns amigos que são da Igreja Católica, que há um purgatório, que no momento e depois que a pessoa morre, ela passará pelo momento neste purgatório, pagando os seus pecados, e posteriormente entrarão no céu. Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. Então isto é antibíblico e nós precisamos nos aproximar de Deus, né, e saber dessas realidades bíblicas aqui em vida, para nós nos prepararmos para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Quarto ponto, a recompensa do justo. O próprio Jesus alertou os discípulos sobre a necessidade de ajuntarem tesouro onde a traça e o ferrugem não corrói, e onde o ladrão não pode roubar, conforme Mateus 6, 19, versículo 20. Ajuntar tesouro no céu é fazer algo para o reino de Deus, fazer boas obras, é ganhar vidas, ganhar almas, anunciar o evangelho do Senhor, proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resgatar vida do mundo das drogas, do mundo dos vícios, resgatar pessoas que estão, de uma certa maneira, né, sem esperança aqui no mundo, para nós mostrarmos a eles a verdadeira esperança. Nós trabalhamos desse jeito. Na obra do Senhor, nós estaremos adquirindo tesouro no céu. O Senhor Jesus falou que no futuro, na eternidade, nós seremos recompensados. Nós teremos os nossos galardões, as nossas recompensas pelaquilo que foi feito aqui na terra. As obras não salvam, mas aquilo que nós faremos, nós recebemos esta recompensa para nos alegrarmos com o Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus nos revela que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus 11, 5. Sem fé, Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que acreditam que Deus existe, é preciso, né, crer realmente para receber os seus galardões, para receber, né, a presença de Deus, a eternidade com Deus no céu. Concluindo aqui a nossa lição, meus queridos irmãos, vai dizer: o céu e o inferno são realidades bíblicas que devem ser consideradas por nós. Que Deus nos ajude a atravessar esse mundo tenebroso e adentrar os portões celestiais. A nossa caminhada cristã aqui, ela só se encerra, meus queridos alunos, professores, né, após a nossa morte ou então no arrebatamento da igreja. Nós permanecermos firmes e fiéis ao Senhor. Mateus 24, 13 vai dizer: aquele que permanecer
perseverar na fé, quem perseverar na fé será salvo. Aquele que perseverar na fé será salvo. Então a perseverança, né, nos leva a conquistar, a conseguir adentrar nos portais celestiais. Ou um provérbio, Salomão escrevendo a carta aos Eclesiastes, ele diz: mais importa o final das coisas do que o início delas, porque o final vai determinar o seu futuro. Se a gente morrer, for para a eternidade salvos em Cristo Jesus, vai valer a pena o nosso fim, porque Jesus falou, né, que foi preparar lugar para nós. E o salmista vai dizer que Deus disse que é preciosa para Deus a morte dos seus santos. Aquele que morre salvo em Cristo Jesus é precioso aos olhos do Senhor. Infelizmente, aqueles que partirem daqui sem a salvação em Cristo Jesus, a condenação já é certa. Então é a realidade, né? Que nós possamos permanecer firmes, né? Sempre vigilantes em oração, para que nós não possamos ser derrotados pelo inimigo das nossas almas. E sempre com Jesus nós estarmos vencendo para rumo às mansões celestiais ao lado de Jesus. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado deste rápido resumo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, né, grandemente, em nome de Jesus.